Pessoal, voltando com as questões de meningites agudas, iniciamos com mais 10 questões. Com relação à doença meningocócica, assinale a alternativa incorreta. Aparentemente, as pessoas com imunossupressão, incluindo infecção pelo HIV, não apresentam mais riscos. Essa questão está um pouco... Eu ficaria na dúvida em relação à meningocócica. A letalidade média nos últimos 10 anos foi muito maior na forma clínica de meningococcemia sem meningite quando comparada com a de meningite sem meningococcemia. Nossa, mas que questão confusa, mas acredito que seja certa. O risco de adquirir a doença existe para todas as faixas etárias, certo? Mas é inversamente proporcional à idade. Então, quanto mais novo, maior a chance de ter. Seria isso? Sendo que, dos 6 meses ao ano de vida, crianças encontram-se no período mais suscetível. Sim. A doença apresenta sazonalidade, sendo mais frequente no verão, podendo aparecer durante o ano todo. Bom, colocaria a letra C. Vamos ver por que as outras estão incorretas. Analisando aqui, o período de maior risco para as crianças é de 6 a 2 anos de idade. A letalidade nos últimos 10 anos foi muito maior na forma clínica na meningococcemia sem meningite. Isso aqui eu realmente não sabia, é questão de estatística, né? Mas quem quiser dar uma olhada. Ela apresenta sazonalidade, sendo mais frequente no verão, podendo aparecer durante o ano todo. Era errada, né? Por isso que essa resposta me travou um pouco, mas enfim, bora para a próxima. Segundo a norma técnica da Secretaria do Estado de Saúde. Isso daqui. Que disciplina a quimioprofilaxia em caso de doença meningocócica, a rifampicina continua sendo droga de estudo? Não. SUS a gente pensa na rifampicina, pessoal. Vou colocar a letra B. Correto. Sobre a ceftriaxona, vamos dar um adendo que ela é uma opção eficaz, principalmente em situações onde a rifampicina é contraindicada ou a resistência bacteriana. Ela não a substitui totalmente. A escolha entre rifampicina e ceftriaxona, a gente tem que lembrar que a ceftriaxona ela é via intramuscular ou intravenosa. Presença de contraindicações, gravidez, alergias, enfim. Próxima questão. Paciente, 28 anos, ao final do quadro gripal recente, desenvolve intensa cefaleia, náusea e vômito. Então, o homem de 28 anos, com sintoma de cefaleia, náusea e vômitos, exame físico é orientado, consciente, 37,8, 90 BPM, tá hipotenso, mas tá 11%, tá bom. Boa perfusão periférica, dificuldade de fletir a cabeça, apresentando elevação de ambos os joelhos ao realizar esta manobra. Se o fundo de olho está normal, nós olhamos fundo de olho. Se ele tiver com aquelas papilomatoses, alterações na fundoscopia, contraindicação para punção do líquor, porque nós podemos fazer com que o paciente tenha reações, né, digamos, que no caso é o paciente, só vou conferir aqui se ele
Enfim, no caso, pode ter uma herniação, né? Enfim. Não há sopro cardíaco, sem vísceros, megalias, petequias, uma tomografia computadorizada de crânio não revelou anormalidades. Nessas situações, não. A gente vai poder, porque o fundo de olho normal, ele tá com sinal de pique, tá sem pique. Mau prognóstico? Vamos olhar aqui, depende. Deverá ser tratado com ceftriaxone mais ampicilina ou meropenem imediato. Meropenem a gente dá também para meningite. Não sei se vai ser o caso. É necessário realizar exame de líquido cefalorraquidiano. Sim. Assim, ele não fez o líquor. A gente precisa fazer o líquor para ver o tratamento. Porque você não vai tratar uma meningite viral da mesma forma que uma bacteriana. Por que que não é um mau prognóstico? Porque a tomografia é normal. Exclui grandes partes das causas de mau prognóstico, como, por exemplo, o abscesso cerebral. Show. Próxima questão. Homem, 20 anos, pronto-socorro, cefaleia locariana, anorexia, náusea, febre 3 dias, sinais de meningite. Relata o uso de amoxicilina há 2 dias, apresenta sinal de Kern e destro 122 mg. Tá bom. Tem um predomínio de linfócitos. Proteínas 227, glicose está baixa. A gente tem que ver se ela vai ser viral ou bacteriana. A viral, geralmente, a glicose, ela está normal, levemente aumentada, não tem muita variação, assim como as proteínas. A gente percebe que a glicose está reduzida. A ciclovir seria uma questão mais viral. Poderíamos pensar que ele está com herpes simples. Ceftriaxona, ganciclovir, acredito que não. Sintomática observação neurológica é se fosse viral. Então, pessoal, nesse caso, eu colocaria... Eu tô na dúvida, porque como tem predomínio de linfócitos, a gente pode estar pensando que seja uma viral. Mas eu colocaria ceftriaxona pelo conjunto dos sintomas que o nosso paciente está tendo. Colocaria ceftriaxone. Opa. Exatamente. Porque se trata... Predomina linfócito, sugere uma meningite viral ou uma meningite tuberculosa. É isso que eu pensei. Mas a presença dos polimorfonucleares indica uma possível infecção bacteriana. A combinação desses dois tipos de células sugere a possibilidade de uma meningite de evolução mais prolongada como a bacteriana. Ok. Próxima questão. Luciana, 5 anos de idade, uma criança chamada Luciana, incomum, apresenta quadro agudo de cefaleia, febre baixa e vômitos. Ao exame, observar um estado geral decaído, rigidez na nuca, carne Brudzinski positivo. Como está o líquido cefalorraquidiano, a gente tem predomínio de neutrófilos, a gente pensa numa bacteriana. Proteínas, não tem tanta... Na verdade, tem uma alteração, glicose está reduzida. Bacterioscopia tem diplococos gram-negativos. A gente vai descartar uma Streptococcus pneumoniae, porque eles são diplococos gram-positivos. Quando pensamos em diplococos gram-negativos, pensamos principalmente na Neisseria meningitis, ok?
provavelmente vai ser uma neisseria meningite. Quando a gente pensa em criança de 0 a 2 meses, tem o predomínio de enterobactérias, Streptococcus B, temos o agaláctico e a Listeria monocytogenes. A partir de 2 anos, o que tem mais é Listeria meningitis, hemófila influenza tipo B, e nós temos também o pneumococo, tá? No caso da nossa paciente, o que mais indica é meningite. Pneumocócica? Não, porque a pneumocócica é positiva e o diplococco é negativo. É uma meningite bacteriana. A conduta terapêutica é o uso de amikacina. Não é isso o tratamento. Meningite bacteriana. Em relação aos contratempos, deverá ser quimiofaxia de rifampicina por 2 dias. No caso da quimioprofilaxia, quando é Neisseria meningitidis, é realmente por 2 dias. E quando é hemófilis influenza, são 4 dias. Então, essa aqui tá certa. Não é tuberculosa e também não é viral, letra C. Posso estar enganada, mas é letra C pra mim. Isso. Então, a profilaxia a gente usa 10 miligramas por quilo dia por 2 dias. No caso, porque é uma Neisseria meningitidis. Se fosse Haemophilus influenza tipo B, seria 4 dias. Durante o plantão, você atendeu um paciente que desenvolveu desenvolveu um PCR. Após o término dos procedimentos, você descobriu que ele tinha meningococcemia. Assinala a alternativa que apresenta a correta indicação da quimioprofilaxia. O médico que realizou a intubação orotraqueal sem máscara deverá receber ciprofloxacina em dose plena por 5 dias. Não é a primeira escolha. Colocaria ceftriaxona. Então, colocaria X. A esposa do paciente que via sem nenhum tipo de isolamento prévio deverá receber uma dose única de ceftriaxona por via intramuscular. A recepcionista da emergência faz atendimento? Não. Auxiliar que fez o medicamento injetável? Não. Profissional de serviço geral, limpeza da sala? Não. A esposa sem nenhum tipo de isolamento prévio, ela vai ter que receber ceftriaxona, mas não é dose única. Ou é? Fiquei na dúvida, hein? Desse gabarito aqui. Mas eu, assim, colocaria a esposa, porque ceftriaxona acredito que seja a dose única mesmo. Ciprofloxacina não é a primeira escolha. Então, colocaria letra B. Fiquei na dúvida da letra A. Fala da rifampicina. Próxima questão. Paciente admitido com síndrome de hipertensão craniana não vai poder estar fazendo líquor. Submetida... Me enganei, então, hein? Síndrome da hipertensão craniana, submetida ao coleta do líquido e iniciada a terapia com ceftriaxona. Demonstrou meningite meningocócica. Manutenção da antibiótico terapia por no mínimo 14 dias. Vacinação não. Mesmo após ser recebido. Não, o paciente não vai receber profilaxia, ele vai receber o tratamento. Colocaria letra D, mas assim, eu tenho as minhas dúvidas. Porque não é no mínimo isso. Poderia pensar, isso aqui realmente não é.
Vacinação de bloqueio. Sim, quem não tá vacinado tem que vacinar. Colocaria a letra C. Mas a letra D, quase marquei a letra D. Olha, a duração do antibiótico varia de acordo com a resposta clínica do paciente. Embora 14 dias possam ser considerados em alguns casos, não é uma regra fixa. O tratamento deve ser guiado pela melhora clínica, que geralmente é observada nas 24, 48 horas. Então, não tem essa questão de no mínimo 14 dias. Boa questão para eu fazer depois de novo. Um homem de 32 anos, saudável, febre, cefaleia, vômito há 3 dias. Trabalha como feirante e refere casos de febre na família. Fez uso de comprimido de amoxicilina. O exame físico revela estado geral regular, desidratado, corado, deambulando sozinho, orientado. Diante do quadro fez uma punção lombar. Discretamente turvo. Líquido turvo já é sugestivo de bacteriano. 90% de células linfomonucleares. Aqui a gente entra em alguma certa contradição, porque quando a gente pensa em bacteriano, é polimorfonucleares. Na viral, a gente tem o predomínio de linfócitos, então vai ser linfomononucleares. Então, já entramos em contradição aqui. Aumento de proteína, a glicose normal. Gente, esse não é um caso de bacteriano. Coloração grã para fungos negativos. Considerando os dados apontados, qual seria o nosso resultado? Bom, eu colocaria meningite viral aguda, porque esse aqui eu não sei, e tudo indica que é viral, mesmo o líquido sendo turvo. Vamos ver aqui. O líquido discretamente turvo. Não tá turvo completamente. Foi isso que pegou. Próxima. 2 crianças se encontram com meningites internadas no hospital. A criança A com meningocócica e a outra com meningite pneumocócica. Qual é a conduta? De imediato em relação aos contatentes íntimos das crianças em questão. A gente sabe que a profilaxia, no geral, para a meningite é rifampicina e ceftriaxone. Usar a vacina meningocócica C conjugada apenas para a criança A, a gente não tem nem a possibilidade dessa ser a certa. Uso de rifampicina para os contatentes da criança B, que ela tem a meningite pneumocócica. Bom, acredito que a meningite pneumocócica, ela geralmente não se dá a rifampicina. A pneumocócica. Já a meningocócica, colocaria a letra B e vamos ver o gabarito. Olha, a meningocócica, ela é causada pela Neisseria meningitidis e ela é altamente contagiosa e transmitida por gotículas respiratórias. Então, aqui a gente vai ter a profilaxia. Já a pneumonia AI, ela ocorre por via respiratória, ela é menos contagiosa que a meningocócica. E a profilaxia para contatantes íntimos geralmente não é recomendada, a menos que existam fatores de risco específicos no contactante, como imunodeficiência ou condições que comprometam a imunidade. Então, geralmente, a quimioprofilaxia é para a Neisseria meningitidis. Próxima questão. A última questão. O perfil glicólico que apresenta pleiocitose linfocitária nível normal
ou pouco elevado de proteína. Ai, gente, nesse caso a gente pensa em vírus. Claramente em vírus. E posso estar enganada, mas é vírus, com toda certeza. Bom, essas foram as questões, pessoal. Farei outros 2 blocos de meningites agudas. Se vocês quiserem assistir, cliquem nos próximos vídeos. Obrigada por assistir.